Bom, então a partir dessa aula eu vou mostrar algumas técnicas que eu uso para criar as minhas escadas. Eu fiz uma cena aqui, um esboço de um loft para a gente ter um ambiente para trabalhar com as escadas. Nós vamos usar essa cena em algumas aulas e eu vou mostrar como a gente pode criar vários tipos de escada. Os princípios delas, das escadas retas, são todos parecidos, mas eu vou mostrar várias possibilidades para a gente criar escadas. Nessa primeira aula eu vou mostrar algumas formas de criarmos escadas retas manualmente com plugins. Eu vou começar criando uma escada manualmente com degraus plissados e vamos fazendo outros modelos também. Só vou ocultar essas paredes aqui e alguns móveis para a gente ter uma visualização melhor. Então, assim, se você quiser criar uma escada de alvenaria com degraus plissados, eu faço da seguinte forma. Aqui eu vou criar uma escada de 1 metro de largura com uma pisada de 30 centímetros de profundidade. Então eu inicio criando um retângulo com essas medidas, 1 metro de largura e 30 centímetros de profundidade. E eu vou deixar o espelho com 18 centímetros. Então, assim, se eu já tenho ideia do que eu vou fazer na escada, eu já faço todo esse acabamento já no primeiro degrau. Se eu vou colocar uma soleira de granito ou madeira, eu já deixo isso aqui pronto. Se eu não tenho ideia de como eu vou fazer isso ainda, eu transformo esse primeiro bloco em um componente, para que assim qualquer alteração que a gente fizer em um degrau, todos já sejam feitos de uma vez só. Então você vai criar um componente, você pode colocar ou não um nome ali. Eu vou chamar esse aqui de degrau. E aí você traz esse bloco aqui para baixo. Ó. Você vai posicionar ele exatamente onde você quer. Se você já não tiver criado ele no local que você deseja, e você vai fazer cópias dele na diagonal. Você vai pegar aqui, ó, nesse canto superior e vai trazer até esse aqui de baixo, ó, e vai colocar a quantidade de cópias que você precisa para os seus degraus. Aqui nós vamos usar 11 degraus, então eu faço uma cópia vezes 11 ali, para ele criar 11 cópias de uma vez. Ó. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Aí, ó. Então, se você quiser fazer uma escada dessa forma, aquele PDF tem alguns modelos de escada assim. E aí vamos que você quer colocar um rodapé, um revestimento de granito aqui. Você cria uma espessura. Eu gosto sempre de deixar essa face separada, ó, dar 2 cliques nela e criar um grupo. E só depois colocar a espessura, ó, 2 centímetros. Quando ele é feito assim inteiro, esse patamar aqui do degrau, essa pisada do degrau em granito, a gente puxa 2 centímetros, cerca de 2 centímetros para fora. Aí você vai, coloca a cor do material que você quer. Cadê? Pedras. Pronto. E todos os outros vão ser alterados automaticamente, sem você ter que ficar fazendo um por um. Qualquer alteração que você fizer neles, você não precisa fazer em todos um a um, que já vai ter sido feita. Por isso é que é interessante a gente fazer sempre usando componentes e não só grupos. E se você, por exemplo, fez a escada, mas precisa fazer uma alteração, ou não é dessa forma que você queria, você não quer de alvenaria, ou o seu cliente não quer, você pode aproveitar esses mesmos blocos aqui, que estão como componentes, para você utilizar em outro tipo de acabamento, como madeira, por exemplo. Se você quiser uma escada de madeira, ao invés de alvenaria, você pode usar esses mesmos aqui. Aqui você entra dentro dele, tira esse tampo que a gente fez de granito ali e cobre novamente. E você vem aqui nas 2 arestas, a de trás e a inferior, seleciona elas e faz um offset na espessura que você quer. Eu vou deixar com uma espessura de 5 centímetros para simular uma escada de madeira.
Isso aqui você pode usar, como eu falei, para vários tipos, como escadas de ferro também, tem alguns modelos. E seleciona essa face, ó, e empurra ela com o empurrar, puxar. E aqui esse pedacinho você traz para frente. Você não precisa refazer toda a sua escada. Exceto aqui a gente vai ter que empurrar. Uma vez que você fez a escada, os degraus, você pode criar um grupo para ela. Um grupo ou um componente, para quando você tiver que fazer alguma alteração, já está todos os degraus juntos. Alteração como arrastar aqui, essa que eu fiz. Então aqui a gente já tem uma escada de madeira criada rapidinho, com degraus plissados. E mesmo se você já sabe no início que você vai fazer uma escada de madeira, assim, você pode usar essa mesma técnica aqui de criar com um retângulo, fazer um bloco fazer um bloco e aí selecionar as duas arestas aqui, colocar a espessura que você quer, independente se for madeira, de aço, e criar da mesma forma. E aí, se você quer criar degraus padrão, que é aqueles degraus que são retos atrás, você pode iniciar da mesma forma que nós iniciamos a primeira escada, com os blocos transformados em componentes, e você entra dentro de um deles e cria na base dele, a partir de trás, uma linha na diagonal até ela encostar no outro e fecha. Ele vai formar esse triângulo aqui. É só você vir com o empurrar, puxar com o Ctrl pressionado e trazer isso aqui até o final. Se a face ficar invertida, você pode inverter e essa linha aqui você pode deletar. E assim a gente cria uma escada com degraus padrões, bem rápido. Se você não quiser que apareça essas linhas de trás, você pode ocultar com a borracha com o Ctrl pressionado, na lateral também, e faz o mesmo processo com a de baixo, com o degrau de baixo, que é para esconder tudo. Fica bem rápido. Se você vai colocar uma espessura de algum tipo de material aqui, você pode fazer antes ou depois. E aqui a gente fecha assim, ó. Aqui vai ficar faltando, ó, você está vendo onde está selecionado. Você traz uma linha até, deixa eu voltar aqui, até encostar nesse aqui, ó, com o snap pressionado. Colocar um material qualquer para a gente visualizar melhor. E está pronto também uma escada inteira revestida, se você quiser dessa forma. Ó. Digamos que seja uma escada de alvenaria com os degraus retos atrás e o revestimento de cerâmica, madeira, mármore, independente do que você for fazer, já está pronto. Aí nesse último a gente torna ele único, depois que já estiver pronto. Faz um traçado aqui embaixo e com empurrar, puxar, fecha ali, ó. Aqui também acho que eu tenho que fazer uma linhazinha. Vem aqui e elimina para ele ficar rente do chão, não ficar sobrando aquele último pedacinho ali. Então, assim você pode fazer uma escada com os degraus retos atrás, independente se for de alvenaria ou de madeira. Se for em alvenaria dessa forma, e digamos que você tenha em madeira com as pranchinhas, madeira ou ferro, qualquer outro material que tenha uma espessura mais fina, você pode fazer do mesmo jeito. Você entra dentro dele, cria essa face, e com o empurrar, puxar, traz até o final. Ou se você quiser fazer vigas do lado, você traz na espessura que você quer, 20 ou 15.
E aí, se for vigas, por exemplo, do outro lado também você faz. Eu deixei com 15. Prontinho, ó. Mais um modelo de escada, uma escadinha de madeira, ó. Você também pode criar esse tipo de escada com degrau reto, o degrau padrão, a partir de linhas. Se você vai iniciar da base para cima, de baixo para cima, você cria primeiro uma linha com a altura do espelho, no meu caso aqui são 18 centímetros, depois outra linha com o tamanho da pisada, que aqui eu estou usando 30 centímetros. Você vai, seleciona essas duas linhas e com o mover, você faz cópias dela também na diagonal, exatamente igual as outras que nós fizemos, e coloca a quantidade de degraus que você vai precisar. Ela vai formar esse serrilhado aqui de linhas. Aí no último, você vai e finaliza com a altura do espelho, 18 centímetros. Na parte de cima, e na parte de baixo você faz uma outra linha com a largura, a espessura da pisada, que é 30 centímetros que eu estou usando aqui, e ela vai criar essa face. Aí é só você, com empurrar, puxar na distância que você quer, que no meu caso aqui foi 1 metro, ó. E está prontinha a escada, se você quiser que ela fique inteira, não fique seccionada. E para a gente criar escadas, vou ocultar essa mesa aqui, escadas com degrau padrão, mas que vão até o chão, você pode usar aquela forma que nós fizemos antes, ou essa daqui também com linhas. A diferença é que aqui, essa linha de baixo, ó, desculpa, essa linha de cima, você vai trazer ela até o chão e finalizar aqui. E vai criar essa face inteira, com empurrar, puxar, você cria a largura da escada que você quer. E se você tiver feito uma escada padrão até o chão, e não era para ter sido até o chão, ou você quer fazer alguma alteração nela, é só você vir aqui, ó, nos 18 centímetros, essa linha tá cortada, ó, em 18, ou se você não tiver, você corta ela com 18 centímetros e puxa uma linha na diagonal até 30 centímetros. Se a sua não tiver aqui marcada, ó, você vai marcar ela, cortar ela aqui, só criar uma outra linha em cima. E aí puxa a linha na diagonal e com empurrar, puxar, você leva até o final para poder deletar ela. E para criar escadas com degraus flutuantes, como esses aqui, a gente faz o início do mesmo jeito. Você vai fazer um retângulo com a largura da escada que você quer e a profundidade da pisada, e vai colocar a espessura que você quer que tenha os patamares, esses aqui, ó, os degraus mesmo. Se for de madeira ou mármore, como esse aqui que é um travertino, você vai colocar a espessura que você quer. Eu vou deixar com 10. Cria um componente. Eu gosto sempre de trabalhar com componentes para fazer as escadas. E aí você vai criar uma linha a partir da base dele com a altura que vai ter o seu espelho. O meu aqui é 18. E aí você vai fazer uma cópia na diagonal até essa linha, até o final da linha, e vai colocar a quantidade que você quer, vezes a quantidade de degraus. E ela vai dar certinho. Aqui ela parece que está menor, mas não está. É por conta da espessura de cada um desses degraus. Digamos que fossem de madeira. Vou colocar uma madeira aqui para a gente ver. Aqui. Isso aqui são pranchas de madeira com a espessura de 10 centímetros. Então, ela ocupa mais espaço para baixo. E aí, se você pega para medir de uma pisada até a outra, ó, dá certinho os 18 centímetros.
Então, para criar degraus flutuantes, é dessa forma. Depois você pode deletar essa linhazinha e cria um grupo para sua escada, se você quiser movimentar ela, para não ficar todos espalhados, fica mais legal. E para fazer escadas de degraus vazados com vigas, como esses aqui, que são vazados, são pranchas de madeira, de aço, aço com vidro, isso aí pode variar. E com uma coluna no meio, eu também inicio criando um retângulo, transformando ele num bloco com as medidas que eu quero, da largura do espelho e da pisada, e transformo ele também num componente, crio as cópias, quantidade de cópias que eu quero, e aí eu entro dentro de um deles e faço uma linha logo atrás, bem no centro, onde todos vão ficar marcados. E aí eu faço outra linha na diagonal e crio uma face, aquela face triangular, igual nós fizemos para fazer o fechamento, só que dessa vez no centro. E aí eu puxo mais uma linha na espessura que eu quero, geralmente 6 ou 7 centímetros, dependendo de quanto tem a viga, e levo ela até embaixo e fecho. Você vai ter que trazer ela aqui, ó, e depois fazer mais uma linha aqui para ela fechar. Essa linha do meio que sobra você pode apagar. E aí, com empurrar, puxar, você vai criar uma espessura primeiro para um lado e depois para o outro, para ela ficar bem no centro. Eu vou deixar ela com uma espessura de 7 para cada lado, para a viga ficar com 14. E aí eu vou no topo dessas pisadas e tiro essa espessura e deixo até quanto eu quero. Se você quiser deixar bem fininho para fazer uma escada toda de aço, pode. Uma escada de madeira com uma espessura um pouquinho mais grossa. Vai variar do tipo do material que você quer. Isso daqui, deixa eu ver quanto ficou aqui, tá com 4,5. Opa! Vou deixar ela aqui com madeira e, como se fosse madeira e aço, que eu vou deixar todas essas escadas como modelo. Aqui. Essa linha de trás você pode apagar. Ela está com 18. Eu vou tirar 12. Vou deixar com pranchas de 6 centímetros. E você agrupa ela. Eu gosto de deixar agrupada, por caso a gente precisar mover. Que eu vou ter que trazer ela um pouquinho mais para cá, para perto. E aí tem mais esse modelo de escada que é bem fácil para fazer. E também é possível nós criarmos escadas usando uma ferramenta do plugin 1001 BitTools. É a ferramenta Create Staircase. Essa aqui que tem esse íconezinho de uma escada em U. Você clica nele e nessa primeira janela ele vai te dar vários modelos de escadas. Os primeiros são modelos de escadas retas e depois escadas em L e modelos em espiral. Nós vamos criar primeiro escadas retas nessa aula. Vou pegar como exemplo essa primeira aqui, que são de degraus plissados. E aí você vem em Build Staircase e ele vai abrir essa janela aqui com as configurações para você dimensionar a sua escada. Nesse primeiro aqui, na letra A, ele também tem aquele sistema de marcação por letras, indicando o que é cada uma das configurações. Nesse primeiro aqui, na letra A, é a largura que você quer a sua escada. Eu vou deixar com 100, que é 1 metro, que eu estou fazendo a escada, mas aí você pode colocar o tamanho que você vai fazer a escada. O B é a altura do espelho que vai ter os seus degraus. Como eu estou trabalhando com 18, eu vou colocar 18. O C é a profundidade que vai ter a pisada. Eu estou trabalhando com 30, eu vou manter esse 30. Aqui é o número de degraus.
eu estou trabalhando com 12 lá, quando nós fizemos 11 cópias, é porque já tinha a primeira. O D é a espessura que vai ter essa escada aqui, ó. Por exemplo, se você vai fazer uma escada de madeira, você vai deixar com uma espessura entre 3, 2,5, 3, 5 centímetros. Se você vai fazer de alvenaria, você vai deixar um pouco mais, com cerca de 15, de acordo com as paredes ou como você estiver trabalhando. Se for uma escada de metal, um pouco menos. Eu vou deixar com 15 a princípio. O stringer width, o E e o F, são configurações de outros modelos de escadas. Eu faço em seguida para nós vermos como fica. O handrail guide lines offset é a distância que você quer do seu corrimão para dentro da escada. Aqui ele vem com padrão com 5 centímetros, mas com os corrimãos nós vamos trabalhar depois. E aqui é a altura que você quer esse corrimão. Ele vem por padrão com 1 metro. Feitas as configurações que você precisa para a sua escada, você vem em Create Staircase. E aí ela vai dar esse xizinho ali azul. Você vai clicar no ponto inicial, onde você quer que a sua escada se inicie, e vai formar esse retângulo azul ali, e você vai levar na direção que você quer. Se eu quisesse uma escada virada para cá, eu ia clicar para cá. Eu quero aqui ela, ó, ela vai formar a escada. Aqui as linhas vêm com... Essas linhas que vêm são as linhas dos corrimãos. E aqui no final ela forma um patamarzinho. A gente vai e tira. E esse outro aqui, a gente tira e nivela ele. E aí depois você pode fazer os ajustes que você precisar, colocar acabamentos, se você vai revestir com uma espessura de cerâmica, madeira, mármore ou granito, outro tipo de material, nos degraus, nos espelhos e nas pisadas. Você pode colocar, se você estiver usando ele, vamos que você quer colocar uma prancha de madeira, esse aqui também. No final ele vem um pouco maior, formando um patamar. Você tira ele ali atrás, ó, deixa com 30. Se você quer colocar, como eu disse, uma espessura de madeira ou de pedra, você seleciona todas elas e aí você pode usar o múltiplo empurrar, puxar para criar essas espessuras, todas de uma vez para não precisar fazer uma a uma. Como eu disse, ele cria outros modelos também. Eu vou fazer esse aqui, nós fizemos o primeiro, eu vou fazer o terceiro. O segundo também é bem parecido, só que ele é com umas vigas, simulando vigas de metal. Essa daqui é simulando uma viga de madeira, como se fosse uma escada inteira de madeira. E aí as configurações são praticamente as mesmas. A largura, espelho, pisada, número de degraus, a espessura que vai ter os degraus. Aí aqui a gente muda, por exemplo, pode deixar com uns 3 centímetros, que você pode ver o D, é a espessura que ele vai ter. Depois o E e o F não são dessa escada. O G é a espessura que vai ter as vigas, ele vem por padrão com 15, você pode colocar a espessura que você precisar ali. O F é a altura que vai ter essas vigas, aqui ela vem com 25, vamos deixar com 10, com 15 aqui, e essa aqui com 5, para a gente ver como que fica. E aqui é a altura do corrimão também. Então, a gente vem, dá o primeiro clique, direciona para onde a gente quer e dá o segundo clique. E aí ela vai criar. Ela é um pouquinho diferente das outras, ó. Ela termina com esse patamarzinho aqui embaixo, ela ficaria assim. Você pode deixar essas vigas mais finas. Vamos mudar aqui para a gente ver, ó. Deixar
Aqui está com letra G com 5. Vamos deixar com 2,5 para a gente ver, ó. Você vem, clica e ela vai ficar mais fininha. Ou não, deixa eu ver aqui. Acho que eu coloquei a configuração errada. A letra G, exato. Deve ser algum bugzinho do 1001. Mas não faz mal, você sabe que ali você pode mudar a espessura dela. Deixa eu ver um outro modelo aqui também. Esse outro é um outro modelo de escada com degraus vazados. Uma escada provavelmente, ela pode ser de madeira ou pode ser de metal. Aqui as configurações estão iguais. Vamos ver, vou deixar as mesmas configurações, quer dizer. Sim, é um bugzinho que está dando no 1001, provavelmente por causa da captura. Eu vou dar uma pausa e vou reiniciar para a gente ver aquele outro modelo de escada. Bom, aquele terceiro modelo continua dando um certo erro, o número 4 aqui no meu. Provavelmente é por conta da captura de tela, mas a gente pode ver o número 5, que é igual a ele, só que com as vigas em metal. Então aqui as configurações são as mesmas, largura da escada, espelho, pisada, número de degraus. Aqui o D, a espessura que vai ter as pranchas das pisadas. O E, cadê o E? O E é a espessura que vai ter as vigas, ó, de 10 centímetros. O F, a altura que ela vai ter aqui na parte de baixo, tá com 25, vou deixar com 15 centímetros. O G também já faz parte de um outro modelo de escada. Então, a gente vem no Create Staircase, dá o primeiro clique, leva na direção que a gente quer e coloca ela no lugar bem certinho, que é aqui, ó. E pronto, está criado mais um modelo de escada reta. A gente não vai usar esse aqui por enquanto. Essa daqui é com as vigas de metal e as de madeira são exatamente iguais. Só subir um pouquinho aqui que ficou meio para baixo, ó. Pronto. Deixa eu ver se tem mais algum modelo ali, que eu não estou lembrando agora. Tem um modelo com escada fechada, com degrau padrão, aquele que é fechado atrás. As configurações também são as mesmas. Largura, espelho, pisada no patamar, 2,5 a espessura dele, que eu vou deixar com 15, deixa eu ver. A letra E são das outras escadas. A gente vai, cria e pronto, ó. Essa última a gente tira fora. Mais uma escada que a gente cria usando o 1001 Bit Tools. Deixa eu ver mais alguma. Que já são escadas em U, que nós vamos ver nas próximas aulas. E as escadas espiral, que também serão em outras aulas. Então, aqui eu selecionei, salvei os modelos de escadas que nós criamos. Eu vou copiar um para deixar ali, nessa residência. Esse arquivo vai estar aí para você usar. Nós também vamos usar esse aqui para ver alguns outros tipos de escada. Então, aqui voltando a reexibir tudo, ele ficaria assim. Aqui ainda depois, nas aulas de corrimão e guarda-corpo, nós vamos fazer o guarda-corpo do mezanino e das escadas. Então, na próxima aula, nós já vamos ver um outro modelo de escada.